Alô, amigos do canal Varal, estou aqui novamente, sigo o Roberto, para trazer uma mensagem de paz. Perdão. Hoje nós vamos fazer uma reflexão para duas situações que foram vividas dentro da Bíblia, que está escrito na palavra de Deus. Uma está lá em 2 Reis, capítulo 8, de 7 a 15, e a outra é a história de Davi, que todo mundo conhece, Davi e Golias, Davi e Saul. Se a gente for olhar essas duas histórias, ela tem só uma analogia, e é a respeito disso que eu vou falar para vocês, sobre inveja, perseguição, mentira, tudo aquilo que estava no coração dessas pessoas, principalmente de Saul e de Azael. Conta a história lá em 2 Reis, existia um rei chamado Ben-Hadad. Esse rei, ele era da província de Arã. Mas certa ocasião, Eliseu, profeta maravilhoso do Senhor, eu não estou aqui para falar de religião não, amigo. Eu estou aqui para você refletir nessa história que está lá na Bíblia, para você ver que no dia a dia ela acontece com a vida da gente. Eliseu estava lá em Damasco, na província de Arã. Eis que o rei Ben-Hadad, ele estava enfermo, estava acamado, doente. E como Eliseu era um profeta, muito usado por Deus, o rei sabia disso e chamou a primeira pessoa que era o seu imediato, que chamava-se Azael. Azael é aquela pessoa que ficava ali à disposição do rei e fazia tudo aquilo que o rei precisava, que o rei mandava. Era aquela primeira pessoa a cumprir as ordens do rei. O que aconteceu nessa história? Na verdade, Ben-Hadad estava enfermo, estava doente. Ficou sabendo que Eliseu estava lá, na região. Aí chamou Azael e falou para Azael: olha, você vai até o profeta Eliseu e pergunta para ele se eu vou morrer desta minha doença. Porque ele estava enfermo. Azael se prepara para ir até o encontro de Eliseu, só que o rei Ben-Hadad, ele manda vários presentes para Eliseu, mandou 40 camelos para Eliseu. E o auxiliar dele, o Azael, quando ele vai ao encontro de Eliseu, chega lá, ele oferece as doações que o rei mandou. Mas ele foi ali para fazer essa pergunta. O rei queria saber se ele ia ficar curado daquela doença. Lá chegando, o auxiliar do rei, o Azael, ele chega para Eliseu e fala: olha, eu vim aqui porque o rei me mandou aqui fazer uma pergunta. E Eliseu fala: pode fazer a pergunta. Vamos simplificar a palavra. Está na Bíblia. Aí Azael fala: o rei mandou perguntar se ele vai ficar curado daquela doença que ele tem. Eliseu, ele deu aquela resposta padrão, aquela resposta que qualquer ser humano tem no seu dia a dia. O que virou Eliseu para Azael? Azael, diga para o seu rei que todos nós vamos morrer. É um fato. Mas diga para ele que ele vai ficar enfermo, mas ele vai ser curado. Na verdade, quando esse emissário do rei, o Azael, ele volta, ele chega lá com Eliseu, o Eliseu, quando bateu o olho, olhou profundamente nos seus olhos e começou a chorar. Eliseu começou a chorar e esse enviado, Azael, pergunta para Eliseu: por que você está chorando? Aí Eliseu fala: porque
porque você vai ser o próximo rei de Arã. Porque você vai perseguir as crianças, você vai perseguir os velhos, você vai lançar as grávidas, vai acabar com as grávidas. Aí, o que fala Azael para ele dizer? Eu não passo de um cão. Está aqui, ó. Porque eu não valho mais do que um cão vadio. Alguma vez faria tais coisas? Eliseu insistiu para ele e falou para ele: o Senhor me mostrou e has de ser rei de Arã. Azael ouviu isso e Azael retornou até o rei. E o rei lhe perguntou: o que o profeta falou a meu respeito da minha doença, da minha enfermidade? Azael falou assim: ele disse que você não vai morrer dessa enfermidade. Mas, na verdade, o que nós vimos aí, porque Eliseu não falou, em hipótese alguma, que o rei Ben-Hadad ia ser curado. Simplesmente falou: todos nós vamos morrer. Mas deixou meio assim, meio termo na questão da saúde dele. Não contente com isso, esse emissário, esse Azael, ele era uma pessoa maligna. Por isso que Eliseu chorou quando olhou firmemente nos olhos dele e viu a maldade dentro dos olhos dele. Aí, quando o rei foi dormir, o rei estava dormindo, Azael vai, pega um cobertor, molha o cobertor e sufoca e mata o rei. Aí Azael assume o trono do rei. Agora, vamos para o outro paralelo que eu quero dizer agora a respeito de Saul e Davi. Saul era o rei, o todo-poderoso, aquela pessoa que tinha poder, que mandava, desmandava nos exércitos. E quem era Davi? Davi era aquele pessoa humilde, aquele bastardo, aquela pessoa que cuidava do pasto das ovelhas. Mas Davi era uma pessoa valente, corajosa. Davi matou um urso, matou um leão e matou Golias. Mas o que aconteceu aos olhos do rei? Ali o rei, o Azael, Ben-Hadad, ele queria saber sobre a sua situação de vida e sua saúde. Saul ficou com os olhos em cima de Davi, porque não aceitava aquele brilho que aquele jovem tinha. Davi tinha brilho, Davi ele honrava o Senhor. Davi teve a oportunidade de matar Saul e assim não o fez. Nesse interim, começou a perseguição de Saul sobre Davi. Saul tentou matar Davi 21 vezes e não conseguiu. E Davi sempre respeitando a hierarquia, porque ele era o rei. Mas Davi, ele sentiu inveja. Ele sentiu muita inveja. Ele queria o brilho de Davi. Ele não tinha. Ele queria a força que Davi tinha diante de Deus. Mas Davi era diferente. E assim foi indo, como foi lá também com o Ben-Hadad, com Azael. Azael era aquela pessoa que já estava de olho, já estava preparado para poder fazer aquilo com o rei, matar o rei. E assim sendo, meus queridos amigos, muitas pessoas ao teu redor estão vivendo isso. Não quer que você cresça, não quer que você tenha um bom relacionamento. Ela não quer ver você bem, porque talvez ela tentou te destruir e Deus te preparou uma situação diferente para você continuar em pé. Como Davi, que tinha o brilho do Senhor, porque Davi honrava a Deus e nós devemos honrar a Deus. Aqui não estou tratando de religião, não. Estou falando fatos que estão dentro da Bíblia, que é para nossa meditação. Isso é muito importante para nós ter esse pensamento espiritual. Muitas pessoas, você não precisa ter dinheiro, as pessoas querem aquilo que você tem, que elas não têm. Elas querem ser você, elas querem ser a pessoa que você se autoconstruiu. Aí começa essa perseguição interminável sobre sua vida.
Tem pessoas que procuram de todos os meios para te derrotar. Saul procurou todos os meios para poder derrotar Davi. A cabeça do Davi estava presa. O ar do rei Ben-Hadad foi colocado em questão quando o seu imediato Hazael acabou sufocando. Tem pessoas que você não precisa ter motivo. Basta você ter um bom emprego. Basta você ser uma pessoa bem-sucedida, porque às vezes você não precisa ganhar muito bem, porque o pouco que Deus te dá é o suficiente para que você possa viver. E eu tenho certeza disso. E essas pessoas ficam te combatendo, te perseguindo, desejando mal. Algumas vão até em obras de macumbaria, feitiçaria. Mas você, quando está na presença de Deus, quando você está forte com Deus, não há quem vai te derrotar. Portanto, meus amigos, nem tudo é dinheiro, carro, casa, bom casamento. Não, não. Bom trabalho. Ali está plantado dentro daquela pessoa aquele ódio, né? Está plantado naquela pessoa uma situação que não é inerente a você. Então pense bem. Nós vimos um rei morrer gratuitamente por interesse pessoal. Nós vimos que Davi passou uma situação que também era inerente à vontade de Davi. Pense bem. Faça uma reflexão. Pense bem. Assim eu termino aqui mais essa gravação, agradecendo. Continue conosco no YouTube. Entre no canal, @canal Varal. Dá um clique de positivinho lá para nós, aqui o positivinho. E inscreva-se. Eu agradeço mais esse motivo de reflexão que eu levo para vocês. Muito obrigado.